novembro, nós teremos uma série de eventos de várias áreas do conhecimento, tecnologia, informação, inovação, transformação digital, e é totalmente gratuito e online, tá? Então, podem acessar, fiquem à vontade, é muito simples fazer as inscrições em cada evento, ok? Acho que agora já está no nosso horário. Então, meu nome é Helder, atuo aqui na Superintendência de Governança Digital, Inovação em Práticas Públicas, estou como coordenador de Gestão da Informação e está aberto o nosso segundo evento, o webinar de Governança Digital e Inovação 2022, tá? Como havia falado, uma série de eventos online, totalmente gratuito, disponível para nós, servidores públicos de Mato Grosso, para todas as pessoas, e o evento, ele é aberto e conta com várias áreas de conhecimento, como eu havia dito, tá? Então, para se inscrever é muito fácil, basta clicar no evento e se inscrever, preencher o formulário, que você vai receber um link no seu e-mail, direcionado para o evento inscrito, ok? Então, nesses eventos, nós contamos com a participação de diversos palestrantes renomados, né, que têm muita experiência, com atuação rica em várias áreas do conhecimento. Então, nós esperamos aqui da superintendência que seja de vital importância toda a participação que nós teremos durante esses momentos de qualificação, de aprendizado, de conhecimento, e que possam ajudar vocês nas suas rotinas de trabalho. No dia a dia, possa ser melhorado com as informações que nós aprenderemos aqui, tá? Então, havia dito que teremos certificação, teremos uma lista de presença no nosso evento, vocês podem preencher, logo, logo, o pessoal da organização vai estar divulgando a lista de presença, vai estar divulgando também, no final, divulgaremos os próximos eventos, qual nós iremos participar, e o evento de hoje, a palestra de hoje, tem um tema muito interessante, tá? A governança de dados e transformação digital, a IDAMET. Como palestrante, né, talento da nossa casa aqui, é secretário adjunto de planejamento e gestão de políticas públicas, é mestre em propriedade intelectual e transferência de tecnologia para inovação. O palestrante é o Sandro Brandão, nosso secretário, especialista nas áreas de negócios eletrônicos, gestão pública, gestão empresarial, gestão de marketing e negócios, analista de tecnologia da informação da MTI, e atualmente ocupa esse cargo de secretário adjunto de planejamento e gestão de políticas públicas, sendo também coordenador do Comitê Executivo de Transformação Digital e Inovação, faz parte também do Grupo de Transformação Digital do Governo Federal, representando o Estado de Mato Grosso, além de várias outras funções muito importantes. Então, tem uma experiência grande, consolidada nas áreas de governança, governo digital, e a mediação, ela será feita pelo Washington Fernando, que é o nosso superintendente de governança digital, inovação e práticas públicas. Ele é também mestre em propriedade intelectual e transferência de tecnologia para inovação pela UFMT, membro do Comitê Executivo de Transformação Digital e Inovação, tem experiência vasta em cargos de liderança, é mentor em vários programas de incubação e inovação, e professor universitário, além de várias outras funções, também com uma experiência muito grande. Então, fiquem à vontade, façam perguntas pelo chat, tá? O evento é focado e voltado para vocês, tá? Muito obrigado pela presença de vocês, até a próxima. Eu vou tirar minha tela aqui do site e fique à vontade, Washington, toda a liberdade. Maravilha, Helder. Boa tarde, todo mundo. Pessoal, muito obrigado aí pela participação de vocês, né? Todos que estão aí prestigiando essa série que a gente está fazendo de debates. E o meu propósito aqui como mediador é poder representar vocês, né? Que estão aqui assistindo, de repente fazer indagações. Eu vou ficar de olho no chat aqui, se você quiser ir participando à medida que o Sandro vai falando, tiver perguntas, eu já vou pedir a liberdade para ele em algum momento que ele for falando, eu fazendo interferências, para dar uma ótica o mais simples possível na maneira de compreender esse tema que é importante, né? São duas coisas grandes que a gente está trabalhando aqui, governança de dados e
transformação digital. Estamos falando de uma conexão desses dois temas, desses dois grandes processos, né? E o Sandro vai poder compartilhar conosco e responder várias das nossas perguntas e indagações. E eu vou começar com uma pergunta. Logo que eu vi aqui para a área, para a superintendência, que trata também da parte de governança digital, eu comecei a entrar em contato com muita repetição de uma frase, né? Vários lugares eu já escutei essa frase, talvez vocês já escutaram também, e a frase, deu uma pesquisada aqui, diz que foi um matemático londrino que falou essa frase, mas já virou um repeteco, né? Já virou um clichê aí na internet. E a frase é o seguinte: os dados são o novo petróleo. Os dados são o novo petróleo, né? Então, referindo-se ao valor que os dados ganharam na robustez, e o valor que ele ganhou, inclusive valor econômico, para grande parte das empresas no mercado. E aí a gente tem que perguntar, né? Ô, Sandro, começa respondendo isso para nós. Cara, por que os dados são novo petróleo, né? Haja visto que o petróleo, hoje, os países que têm petróleo estão bem na foto com respeito à PIB, né? A produção, a riqueza. E aí, agora fala-se dessa nova era digital, e quem vai tomar essa riqueza é quem fazer a governança de dados. Como que é isso? Seja bem-vindo aí, boa tarde. Boa tarde a todos, a todas. Tarde, satisfação aí estar presente nesse ciclo de palestra. E, bom, meu nome é Sandro Brandão, já fui apresentado pela equipe, e a gente já começa, né, com uma bola bem dividida que você aí manda, né, para começar quente. Já manda para você dominar no peito, você é jogador bom de futebol, né? Era. Bom, mas vamos lá, vou tentar, foi realmente um matemático que falou, eu não lembro o nome dele, eu sei que ele é londrino mesmo, que citou essa virou uma buzzword mesmo, né, de falar que o dado é o novo petróleo. Justamente, eu acho que assim, mas só que ao contrário, eu acho que do mineral, né, do petróleo mesmo, que exige um grande esforço para que seja localizado, né, acho que as informações, os dados, eles estão se proliferando de uma forma exponencial, né, durante, acho que a Revolução Industrial, né, o petróleo, acho que ele foi essencial para o desenvolvimento da indústria e da sociedade de uma maneira geral. E hoje, esse novo combustível que as pessoas colocam, e como ele bem colocou nessa frase dele, que os dados são o novo petróleo, acho que ele quer se referir que hoje o desafio de trabalhar com dados, com mais inteligência, de coletar, de utilizar esses dados para identificar tendências, oportunidades de negócio fundamentais, entender o comportamento da sociedade, entender o comportamento de todo o fluxo do mercado, isso é o que tem de mais valioso hoje em dia, né? Diferente do produto, né? Embora você tenha o desafio, por exemplo, do petróleo ter que ser, assim como o petróleo tem que ser, acho que, refinado para poder ser utilizado como combustível, os dados também eles precisam passar por esse processo similar para poder conseguir que você tenha uma utilidade, né? Porque usar os dados com inteligência, a partir da combinação de cruzamento entre esses dados, gerar informação relevante, estratégica, de alto desempenho para a sua organização, mas, sobretudo, potencializar resultados, né? Dar segurança para a tomada de decisão. Acho que por isso que os dados eles representam hoje uma grande, com fofocas e especulações, as pessoas já fazem misérias no mercado. Imagine quando você tem informação concreta, sólida, do que de que atitude você deve tomar se você tem todo esse conteúdo à sua disposição. Acho que nesse contexto que ele quis trazer esse conceito novo do poder estar agora na mão de quem consegue trabalhar melhor com os dados. Porque não adianta também você ter um grande Big Data, né, como o pessoal está colocando, um grande armazenador de dados,
que vira só um amontoado de dados. Se você não trabalhar, né, a gente vai até discutir um pouco disso hoje, mas se você não trabalhar com aqueles dados, você só fica vira um grande repositório, simplesmente. Nos chama muita atenção na área de gestão, que é mais a minha área, quando a gente vai acompanhar a evolução das empresas mais valiosas do mundo e das marcas mais valiosas do mundo, você vê uma evidência de migração de empresas que antes eram as grandes produtoras de bens tangíveis, até petrolíferas também, etc., como as principais companhias do mundo, e hoje as principais companhias do mundo, justamente empresas baseadas em tecnologia e governança de dados, né? Então, você evidencia isso. E o governo do Estado tem muito a fazer com respeito a isso. Eu quero pedir para você ficar à vontade para falar um pouco para nós como que essa correlação aí de transformação digital e governança de dados, por que que as duas têm que andar juntas, de mãos dadas, e quem sabe dar um match aí, como foi proposto no tema, né? Fica à vontade aí, Sandro. Tá bom, obrigado. Mas é interessante que você abordou, quando a gente olha alguns anos atrás, né, 10 anos atrás, realmente as 10 maiores empresas eram as petrolíferas, né, algumas outras empresas de produtos fechados. Hoje em dia você consegue enxergar lá grandes empresas de tecnologia, né, Google, Amazon, Samsung, enfim, o Facebook, eu acho que ainda está ali mais ou menos entre as 10, que são justamente empresas que potencializaram o uso dos dados, entregaram um valor agregado sobre os dados que eles possuem para poder criar uma experiência diferente para quem consome seus produtos, né? E realmente essa experiência, essa sensação, essa nova experimentação do cidadão, né, do cliente dessas plataformas, que é o mesmo cidadão que a gente atende, ela também tem que ser analisada sobre um aspecto de como que o governo, a administração pública em geral, pode utilizar da melhor forma todas essas características. Mas vamos lá. Eu tenho uma apresentação aqui para a gente poder fazer um contexto. Está passando tudo certinho? Passou? Passou, viu? Tá. Ah, legal, legal. Ok, Então, assim, o Nelson mandou perguntar se o Orkut não está nessa lista aí das... Ô, Nelson, já não está esteve, mais, já viu? esteve, né? Já passou, tá? Pode continuar. Bom, Passou, assim, passou. tem alguns termos que estão na hype, né, como o pessoal fala, tá na moda aí, tá na onda, que são algumas palavras. E quando a gente pega a descrição do que a gente vai discutir hoje, né, o título, né, a governança de dados, a transformação digital, não é muito diferente do que a gente vem, do que todo mundo está se discutindo, né, independente se é da área de tecnologia ou não, mas está todo mundo falando em dados, governança, proteção, transformação digital, enfim, às vezes, independente se está adequada ao posicionamento ou não, mas isso já está no costume de todo mundo, né? Só que quando a gente mistura essas palavras, a gente consegue variações da visão de conteúdos importantes que são pauta de discussões mundiais, por exemplo. Se eu misturar governança com digital, vira governança digital, transformação de dados, dados digitais. Então, essas 4 palavras, elas possuem uma grande relação entre elas, e elas dizem respeito a uma série de importantes discussões que vêm sendo travadas em níveis mundiais, né? Mas eu vou fazer aqui uma brincadeira, um paralelo para caracterizar um pouco a governança de dados e depois a transformação digital, mas é só para efeito, esse estereótipo aqui é só para um efeito exemplificativo, tá? Só para a gente fazer uma relação lá na frente depois, para a gente entender um pouco o que é essa governança de dados, né? Vou tentar ser o menos técnico possível. Mas o que é? A história da governança de dados é uma história antiga, né? Se a gente for pensar, a família desse cidadão, do senhor governança de dados, ela vem numa discussão antiga, desde a concepção do que é bit, do que é um byte, depois com a criação dos componentes eletrônicos, que viraram depois computadores, depois a conexão entre esses computadores, foram uma evolução no trato
do conteúdo principal, que são os dados, né? Aí a internet veio para potencializar ainda mais, e aquele alto consumo de conteúdo, depois as empresas começaram a trabalhar com seus dados setorizados, começaram a gerar uma quantidade gigante de informação que precisam ser tratados, aí começam aqueles data warehouse, né, que como vocês já falaram, depois business intelligence, que é trabalhar com inteligência sobre esses dados, e os termos e as técnicas, elas foram evoluindo naturalmente, mas a sua essência é o trato dos dados. Então, esse senhor aí, ele tem apesar de ter seus 30 anos de idade, mais ou menos, né? Mas ele está ficando um cara muito ranzinza, justamente porque ele nasceu com uma expectativa, né, de governança de dados, né, esse termo, essa discussão, mas ele acha que ele é um cara incompreendido. Por quê? Porque as pessoas, às vezes, elas focam em apenas algumas partes da governança como sendo algo apenas de controle, só algo que é para proteção e controle, e não entende a potencialidade do que ele pode fornecer na entrega da sua técnica de uma maneira geral, né? Aí até coloca assim, que ele possui, né, como se tivesse uma descrição do perfil dele, ele se descrevendo aí nos ambientes de relacionamento, né, ele possui várias qualidades, mas o rosto bonito fez trabalhar como modelo para sobreviver. E é justamente essa visão de que muitas vezes as pessoas relacionam a governança de dados apenas com algo de lei geral de proteção de dados, de não pode compartilhar dados, e isso minimiza demais esse termo, né? As pessoas só pensam por conta da própria legislação que vem tentando proteger dados, né, ou dar algum tipo de controle à privacidade, aí de uma forma muito genérica, a governança ela é estereotipada como sendo isso. Então, eu fiz esse paralelo só para a gente ter essa compreensão. Ele entende que ele é a base da mudança de qualquer organização, né, porque a essência de toda organização são os dados que ela trabalha, que ela fornece, e que ela trata para poder entregar algum tipo de serviço, né, de produto. E aí uma frase que ele gosta bastante, né, sendo bastante bem parafraseando aí Galileu Galilei, que fala que a matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo, ele complementa falando que o dado é o alfabeto que mantém ele funcionando, né? Então é um cara que né, eu falei para vocês que ele é bem ranzinza mesmo, porque as pessoas ainda não estão entendendo, não estão compreendendo, talvez ele não está se comunicando da forma adequada sobre como que ele pode ser útil para a vida das pessoas, né? E aí ele deixa lá que procura por alguém que o valorize e complete seu projeto de vida. Vamos ver se ele vai conseguir encontrar o parceiro ou a parceira correta nesse sentido. Então, a gente explorando um pouco mais esse conteúdo, isso aqui eu peguei nesse site, chama Domo, ele fala, é um site que fala, os dados nunca dormem, né? E aqui é para vocês terem uma ideia do que acontece, esse absurdo de quantidade de informações que são geradas em 1 minuto no mundo, né? Então, a gente tem aqui as principais plataformas, Google, TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, Netflix. Então, é para vocês terem uma ideia da quantidade de horas que são consumidas, de fotos, de dados que são trabalhados em 1 minuto no mundo todo. Só que dentro desse contexto, está faltando aí um segmento que é muito importante, que é justamente a administração pública, né? O quanto que a gente deve produzir de conteúdo, né? Fora as questões do dia a dia, de cada área de negócio, saúde, segurança, educação, mas a gente produz muitos documentos, editais, outras publicações, diário oficial, notícias. Olha o volume de dados que existem para serem trabalhados. E só que aqui existem alguns autores, que é importante discutir isso, que eles discutem esse problema, né? E falam da quantidade de informações disponíveis. Por um lado, aumenta as possibilidades do usuário consumir conteúdo diversificado, né? Mas, por outro, ele gera uma grande sobrecarga de conteúdo, de informação, né? Como é que o cidadão vai conseguir absorver tudo que a administração pública gera? Como é que ele pode achar oportunidades
como é que ele pode garantir determinado direito ou cumprir determinados deveres se a gente produz uma gama gigantesca de conteúdo e muitas vezes a pessoa não sabe onde é que estão esses conteúdos, como é que se utiliza desse conteúdo, né? Outro autor que é muito interessante, ele tem ele fala muito, é um cientista social chamado Herbert Simon, se não me engano, aqui está Simon, e desde 1971 ele já fala que essa quantidade gigante de informação ela pode gerar escassez da atenção de quem está consumindo aquilo. Não é? Quando você tem muitas oportunidades, fazendo um paralelo muito simples, se você vai num restaurante que tem um menu gigantesco de possibilidades, você se perde, você fica com dúvidas, não sabe o que você escolhe, né? Porque às vezes é muito conteúdo e você não consegue absorver aquilo da forma adequada, né? O Kevin Kelly também, ele fala numa obra chamada, se não me engano, 12 Forças Tecnológicas que Mudarão o Mundo. Ele explica que uma pessoa não tem tempo de explorar todas as opções disponíveis para ela em toda a sua vida, né? Só o que é gerado em 24 horas, ela precisaria de um ano de atenção para poder consumir aquele conteúdo. Então, isso é uma bola de neve que fica impossível de você conseguir absorver tudo de conteúdo que é proporcionado. E aí tem um outro autor que discute uma coisa muito interessante, que é o paradoxo da escolha. Ele fala desse paradoxo no sentido de que você ter... Na verdade, ele contesta uma ideia de que mais opções de escolha gera maior satisfação. E ele acredita que esse alto volume de opções está tornando as pessoas menos felizes. Ele usa bem esse termo, né? E mais ansiosas e frustradas, porque mesmo acreditando, né, que é interessante exercer a liberdade de escolha, ele acha que um volume gigantesco de informação está deixando essas pessoas mais ansiosas, tá? Então, isso aqui é importante para a gente entender o contexto de onde que os dados estão conectados dentro dessa estrutura. E aí a gente entra numa discussão um pouco mais dentro da nossa linha de raciocínio. Quando a gente para pensar a administração pública funcionando, né? De uma forma muito resumida e simplificada, porém, eu acho que realista, a gente pode dizer que basicamente a gente é um grande armazenador, né? A gente guarda dados dos cidadãos sobre os cidadãos e a gente tem, quando a gente acaba o expediente, a administração pública dorme, todo o conteúdo está em base de dados, está em documentos, então a essência dela é trabalhar com determinados dados que são constitucionalmente definidos para ela administrar, mas que a grande essência, digamos, o mecanismo que faz com que esses dados tenham algum significado são os serviços públicos que a gente presta. Então, a minha carteira de motorista é uma informação que está armazenada na base de dados do Departamento de Trânsito. Ela está ali quieta, tá? Só que o dado ali armazenado, ele não vai servir, não vai ter utilidade se eu não puder utilizar, trabalhar com ele, me interagir com ele. Então, essa interação toda, ela é realizada por meio dos serviços públicos que a gente presta. Independente aí se é digital ou não, mas nesse caso, a gente está trazendo mais para o lado digital, que é uma grande mecanismo para trazer essa eficiência, tornar mais eficaz a oferta e entrega desse tipo de serviço, né? E aí a tecnologia, ela é uma parceira fundamental para que a gente consiga realizar isso. Então, os dados, eles são a essência também de qualquer organização e não é diferente também dentro da administração pública, né? Tudo o que ela faz estão armazenados dentro das bases de dados, né? O aluno que está estudando, a consulta que foi marcada, um boletim de ocorrência, uma nota fiscal eletrônica. Então, toda a essência do governo estão armazenada em grandes bases de dados. E é isso que eu tentei retratar aqui, fazendo esse link com que esses dados, para chegar aos usuários, o serviço público é a ferramenta ideal para que isso aconteça e a natureza do que a gente faz aqui como servidor público. E aí a gente tem uma outra perspectiva, né? Que o governo eletrônico, durante anos, usou dados como parte específica de suas operações, né? E está agora descobrindo essa revolução de dados que estão sendo fornecidos por novas fontes,
sendo aplicada a novos problemas, se tornando importante vetor de inovação, né? E esses dados, eles vêm de diversas formas. Os sistemas nossos que estão rodando aqui, para vocês terem uma ideia, nós temos mais de 700 sistemas hoje no governo, no poder executivo, que estão funcionando, que estão rodando, estão executando operações, processos, e ali estão armazenando dados, lendo dado, entregando dado, e guardando mais dado, alterando dados. Enfim, o sistema já gera uma quantidade gigantesca de conteúdo. Aí tem as notícias que são produzidas diariamente, documentos que são gerados, e existem outros tipos de dados que hoje a administração pública ainda não está potencializando. O comportamento desse cidadão, né, que é uma outra forma de você entender as necessidades de para quem você está entregando o seu serviço. E as empresas privadas já estão fazendo isso de uma forma muito grande, né? E nós somos consumidores de plataformas como Netflix, como Amazon, como Spotify, todas elas utilizam os nossos comportamentos, os nossos gostos para poder proporcionar outros tipos de serviços para a gente. E aí o IoT, né, que é a internet das coisas, que é um outro elemento que vai gerar uma quantidade absurda de conteúdo. Aí desde câmeras, de sensores, de temperatura, sensores de qualquer natureza que seja espalhada dentro de uma cidade inteligente, por exemplo, que vão capturar situações e vão gerar esses dados. E aí, vamos só armazenar esses dados, né? Nós estamos falando já de nossas roupas, dos nossos aparelhos, de todos eles terem algum tipo de coletar conteúdo e gerar esses dados para que sejam trabalhados. Então, a gente está falando de várias oportunidades de coleta de dados. Só que aí eu faço uma ressalva. A gente tem que ressaltar o caráter pouco significativo de um dado simplesmente armazenado numa base de dados, né? Acho que para agregar valor, os dados precisam ser organizados, eles precisam ser analisados, transformados e disponibilizados, né, para dar significado a ele, porque dado só armazenado também, ele não vai gerar valor, né? A administração pública, ela tem conteúdo suficiente para identificar uma série de situações que podem ser revertidas em serviços públicos para a população, né? Então, essa é uma grande oportunidade também para mostrar que não é só o ambiente privado que tem essa possibilidade. O público, dentro das nossas características, né, e das nossas possibilidades, nós temos condições também de trabalhar com esses dados, entregar outros tipos de serviços ainda mais inteligentes para a população. E assim, não só dados pessoais, como eu falei, né? Mais comportamentais. Por exemplo, o que seriam dados comportamentais? Alguns exemplos. Cliques que a gente dá nos portais, curtidas que a gente dá em algum outro tipo de plataforma, tempo que a gente passa nas telas do nosso computador, dos sistemas do governo, páginas que a gente visita, produtos ou serviços que são, digamos, visualizados, que são acessados, né? A avaliação dos serviços. Então, tudo isso demonstra o comportamento do que as pessoas, do que o cidadão está mais consumindo, do que eles mais gostam, do que ele passa mais tempo consumindo, né? Do que ele está achando dos serviços. São dados comportamentais que hoje a gente basicamente não armazena. E tem um conteúdo riquíssimo, né? E é o que fez as plataformas privadas criarem esse grande diferencial na experiência do usuário, né? O exemplo da Netflix, quando você consome determinados conteúdos, eles são recomendados outros de maneira similar, entendendo que você vai querer consumir aquele tipo de conteúdo. Você pode optar de consumir ou não, né? É assustador a maneira que a gente ainda está atrasado com respeito a isso, porque quando a gente fala de dado, muitas vezes vincula só o dado ali que a gente acessou uma plataforma, ou dado escrito, né? Mas hoje as bases de dados, elas são cada vez mais vídeo, e a parte de áudio, né, que codificando automaticamente para texto, né, são tecnologias que vieram nos últimos anos aí, permitiram que, um caso prático que todo mundo deve ter vivido aqui, a gente até comentou isso cedo, você só comenta, né? Se fosse no governo, seria assim, cara, estou pensando em tirar umas férias, aí
o aplicativo do governo já, plim, você tem 3 férias aqui para tirar, atrasado inclusive, né? Vamos agendar suas férias, mas lembre que o seu IPVA está atrasado, tá? Você vai pegar a estrada, você tem que pagar o IPVA também. Então, assim, esse nível de predição, né, e de antecipação, utilizando voz, utilizando imagens, né, utilizando também todos os outros dados, o mercado já tem avançado muito. Aí, Sandro, eu entro numa pergunta para você, para que todos entendam isso. Quando você fala que tem 700, mais de 700 sistemas, né, muitas vezes a gente pensa o seguinte, tem 700 sistemas, está tudo armazenado no mesmo lugar, até porque nós estamos habituados aí no mercado a ter armazenamento em nuvem, integrado e tal, mas não é bem assim que funciona dentro do governo, né? E aí existe todo um desafio que eu gostaria, acho que você vai explicar na sequência, para a pessoa entender o seguinte, final do dia, o que a gente quer? Né? A gente, o cidadão, né? Vamos pensar nós como cidadão. Fazendo uma analogia para a Google. Por que a Google é um sucesso? Né? É o principal porta de entrada para a maioria dos sites do mundo hoje é a Google. Porque não interessa o que está por trás daquela página. Eu digito ali o que eu quero e eu ganho tempo. Eu vou direto, traz, puxa, minera, trata e traz exatamente o que eu quero, o que eu digitei, o que eu pedi, né? E insere ali também algumas propagandas que não são boas também. Então, na ótica do governo, essa lógica ainda não é assim, né? O cidadão chega, eu quero veículo, né? Aí ele tem que fuçar, achar entrar em contato com a base de dados, uma parte no Detran, outra parte na Procuradoria, outra parte no Cefaz, e ele que se vire para poder conseguir entrar em cada parte, porque não está integrado, né? Então, como que a gente faz para virar um Google? Falando nós, Estado, no governo do Estado, né, ao ponto de a pessoa, ela digitar algo e ganhar tempo, e já ser atendida e resolver, porque no final do dia é isso que a gente quer, e o que isso tem a ver com governança de dados? Por que esse tema tem que andar junto com essa transformação digital? Bom, muito boa sua pergunta, Washington. E a gente vai falar até no decorrer aqui do restante da apresentação sobre alguns pontos de que você retratou. Mas no início da sua frase, você falou, da sua observação, você falou que o governo tem os seus dados, estão espalhados, realmente estão, porque eles são departamentalizados, né? Só que, para que a gente consiga entregar um serviço de valor para o cidadão, essa complexidade ou essas questões de descentralização, elas não podem ficar no colo do cidadão, que é justamente o que você abordou também. Se elas estão descentralizadas e os dados sobre um determinado tipo de produto ou serviço, ela é tratada, digamos, por vários órgãos, em teoria o cidadão teria que também acessar a base de formas individualizadas. E foi justamente esse contexto de que a gente vem trabalhando aqui no governo, e eu vou abordar um pouco mais à frente, sobre essa questão da interoperabilidade dos dados. E que é o quê? Fazer com que você tenha, fazer com que, de uma forma muito simples, os sistemas e as bases de dados possam conversar uma com a outra e entregar um valor agregado, um serviço com dados agregados para quem está buscando essa informação. Né? E vocês vão conseguir identificar bem essa mudança que está ocorrendo aqui dentro do próprio Poder Executivo Estadual e que a gente quer levar isso para todo cidadão matogrossense. Né? Eu tenho até um desenho que vai ficar até um pouco mais claro para todo mundo. E aí, basicamente, do que nós estamos falando ali, entra essa outra discussão. Né? Eu não vou explorar isso aqui, mas é só para vocês terem uma ideia de quando a gente fala de governança de dados, a gente está falando sobre um leque de situações. Né? A governança, ela pressupõe uma coleção aí de processos, políticas, funções, métricas, padrões para garantir o uso eficaz do dado. Né? Não é só para ficar protegendo os dados. É claro que dentro desse modelo de governança, inclusive esse modelo que vocês estão aqui na tela, ele é baseado num framework chamado DAMA-DMBOK, que tentou estruturar quais são esses pilares aí, né, esses eixos de uma governança, de uma boa governança de dados.
você tem que se preocupar com a arquitetura dos dados, o armazenamento, a modelagem, a segurança dos dados, interoperabilidade, né, integração desses dados, gestão, qualidade desses dados, aspectos de ética sobre esses dados. Então, é uma série de situações que são trabalhadas de forma conjuntas para poder proporcionar o uso adequado desses dados. Essa é a grande frustração do senhor governança de dados, né? Que as pessoas o limitam demais a determinados itens do que é possível do que ele faz. E aí todo mundo já, né, que assiste um documentário ou que assiste outro, sempre relaciona o uso de dados à privacidade somente. Né? Ah, não, meus dados, não posso. Né? Tem situações que as pessoas se questionam, mas por que o governo quer usar o meu dado? Mas não questiona por que a Netflix, o Instagram, o Facebook utilizam os dados dele. Né? Então, quando dá o ok lá, que você quer usar de graça aquelas plataformas, você está autorizando, você está dando consentimento que ele vai trabalhar com esses dados para poder proporcionar outros serviços. E eu não vejo nenhum problema também nisso, né? De você tem a opção de não aceitar, de não querer, mas assim, a essência de trabalhar com os dados é para proporcionar serviços diferentes, melhorar essa experiência, até baseado no que nós falamos, né? Você abrir uma Netflix, você ter lá 20 mil filmes, séries. O que você vai escolher para assistir? Você nem sabe exatamente o que você quer assistir ali. Né? Qual seria o sucesso da Netflix se ela não recomendasse streamings para você? Se ela recomendasse filmes e séries baseado em outras que você optou por escolher e ela foi começando, ela vai mostrando, por exemplo, o que está sendo mais assistido na sua região, porque pode ser que você vai gostar também, que é diferente do que é o mais assistido em outro país, porque cada né, área tem seu gosto, seu comportamento, enfim. Então, tudo isso, esses algoritmos, essas tecnologias que estão por trás, elas podem ser utilizadas de uma forma muito simples e tranquila dentro do governo para proporcionar outros serviços. Eu vou dar alguns exemplos mais ali na frente. Mas isso aqui é importante porque os órgãos públicos eles são sujeitos a obrigações de governança de dados que o distingue de outros usuários da internet, né? E ele pode ter um impacto nesse processo de tomada de decisão, porque a gente convive com essa dicotomia, né? De um lado, existem leis de liberdade de informação, né, que tornam os dados do setor público mais abertos, né, ou acessível, né, de acordo com a classificação dessa informação, enquanto, por outro lado, a gente tem que cumprir determinadas obrigações fundamentais para proteger esses dados que podem impactar a segurança. Mas isso aqui é importante. A lei, por exemplo, de acesso à informação, ela não fala que tudo tem que ser liberado. Ela tem as definições do que é público, do que é restrito, do que é confidencial, né, de acordo com uma classificação. E a Lei Geral de Proteção de Dados também não fala que tudo deve ser bloqueado. Ela fala das possibilidades do consentimento, do uso dos dados para utilizar como políticas públicas. Então, a gente não pode levar para o extremo determinadas situações. A gente tem que entender o que aquela legislação ela definiu e potencializar o uso dentro do que está dentro dos critérios estabelecidos dentro dessas normas. Tá? Então, eu quis fazer um retrato aqui da governança de dados para a gente entender um pouco esse contexto. É claro que isso aqui é uma discussão gigante, cada quadradinho desse ele é uma disciplina que pode ser explorada, pode ser trabalhada para que a gente consiga entender todos os aspectos que giram em torno de uma boa governança de dados, mas vamos entrar agora nesse segundo pilar, vamos entender e vamos conhecer a senhorita transformação digital. Vamos olhar aí a descrição dela. Suas irmãs foram pioneiras no mercado. Por que eu coloco isso? Porque esse movimento, até o próprio crescimento da internet, começou um grande movimento de governo eletrônico, a publicação de sites, redes sociais. As pessoas começaram a enxergar na internet uma possibilidade de também ter
o seu posicionamento ali, de você estar conectado dentro desse contexto. Então, são irmãs mais velhas da transformação digital que já começaram e fazem parte dessa base sólida do que a gente vai falar agora. E o mantra dela é o quê? Centrado no cliente. Ela vem com isso, e isso é muito forte. Se você pensar em aspecto de transformação digital olhando só para o seu lado, você não vai estar conseguindo fazer. E aí entra muito no que o Washington perguntou agora há pouco. Quando você põe na perspectiva do cliente, muda muito a forma que você enxerga a entrega de valor do seu serviço. Por exemplo, como as nossas bases estão descentralizadas e cada órgão tem essa responsabilidade pelo seu serviço, então, naturalmente, cada um vai fazer a sua própria plataforma, o seu próprio site, o seu próprio aplicativo. Eu estaria cumprindo com a minha obrigação, digamos, legal aí, né, da minha competência de fazer com que esse meu dado, que tem armazenado no meu órgão, eu estou disponibilizando num formato de serviço, num site para o cidadão. Ok, funcionaria. No entanto, a gente perderia o quê? Quando a gente coloca na perspectiva do cliente, ele está olhando para uma administração pública que tem 200 sites, 300 sites, 200 aplicativos, e como é que isso favorece o trabalho dele? Então, essa visão da transformação digital, se ela não for centrada no cliente, ela perde completamente a sua forma. Você está fazendo um processo de melhoria de trabalho interno do seu órgão, se você está fazendo só isso, olhando para o lado de dentro. Tá? Então, isso é muito forte nesse processo de transformação digital. Suas ideias estão na crista da onda, né? É justamente isso, está todo mundo falando de transformação digital. E na pandemia foi percebida, assim como álcool gel e máscara, que já existiam há muito tempo, só que ninguém falava muito de álcool gel e de máscara. Só que a pandemia fez com que o termo transformação digital, assim como álcool gel e máscara, ganhasse uma boa visualização, né? uma boa perspectiva do seu verdadeiro uso dentro da sociedade. Bem conhecida no mundo privado, está conquistando o mundo público, mas só ganhou cidadania brasileira em 2021, que foi justamente ano passado, com a publicação da Lei de Governo Digital, que estabeleceu, estruturou um pouco mais o que seria esse contexto do governo digital dentro da administração pública, né? E aí ela usa uma frase que, assim, seu produto pode não ser tecnologia, mas a sua instituição é conhecida, reconhecida, comunicada e julgada por meio da tecnologia, né? Não a tecnologia em si, mas se você não tiver conectado, se você não tiver ligado a esse ambiente, você fica praticamente fora desse contexto, né? Se você não tiver dentro dessas plataformas, eu vi até recentemente um depoimento, acho que da presidente da Associação dos Bares e Restaurantes, que estavam reclamando um pouco do iFood, pelos preços que eles cobram, das taxas e tudo mais, vai inviabilizando, vai deixando mais caro. Mas se eles não tiverem na plataforma, o cidadão que já está acostumado a pedir comida por meio das plataformas não vai enxergar o seu restaurante. Então, muitas vezes, ela tem que se adequar a determinados modelos, mesmo não sendo uma empresa de tecnologia, né? E ela tem que estar utilizando essas plataformas, porque é uma grande uso, né, que vem sendo discutido e trabalhado no contexto público. E ela está aí à espera de um relacionamento mais sólido. E assim, quando a gente fala de transformação digital, a tecnologia ela resolve tudo? Não. Eu gosto de falar que a transformação digital, eu até evidenciei aqui, todo mundo dá muito valor à parte digital e esquece do principal, que é a transformação. O processo de transformação digital, ele traz consigo uma bagagem muito forte, porque ela muda processos, simplifica, trabalha, faz com que os dados sejam estruturados para ela poder utilizar. Ela é uma transformação da forma de pensar, de entregar serviços públicos. Então, ela é muito diferente do aspecto simplesmente tecnológico. A tecnologia, ela é uma base, ela vai materializar tudo que nós vamos discutir, simplificar. Então, como é que o cidadão vai acessar isso mais fácil? Vai ter uma plataforma, vai ter uma tecnologia que vai suportar tudo isso.
Então, ela não resolve tudo dentro do contexto da transformação digital. Isso é muito importante para que a gente não ache, e a gente não minimize ou simplifique um processo de transformação digital apenas com a aquisição de tecnologia. Tá? E aí, quando eu falo, por que ela não é só tecnologia? Porque quando a gente fala na parte digital, a gente está falando de base de dados, de plataforma, de segurança, de identidade digital, né, de infraestrutura tecnológica para suportar tudo isso, mas a gente tem os meios analógicos, né, que é outra parte, que são os regulamentos para poder oficializar o uso de determinadas ações ou atividades dentro desse contexto da transformação digital, a organização, o patrocínio disso internamente dentro das organizações, a conscientização, né, esse convencimento e adesão das pessoas nesse ciclo e essa abordagem mais empreendedora que tem que ser trabalhada. Porque se o servidor que trabalha com aquele processo que pode ser entregue da melhor forma para o cidadão, ele achar que aquilo não pode fazer ou não deve ser feito, ou está bom do jeito que está, se não tiver essa visão empreendedora de olhar para o seu processo, achar oportunidade de melhoria, utilizar a tecnologia, os processos de transformação digital, simplificar, melhorar, entregar isso para o cidadão, não vai acontecer. Então, esse mesmo empreendimento que é utilizado pela área privada para entregar valor e conseguir fidelizar, reter o seu cliente, nós temos que ter aqui também na administração pública para poder entregar e trabalhar mais adequadamente com esse serviço. Por isso que a transformação digital, né, Sandro, pressupõe também a transformação de cultura, não tem como, né? Você vai transformar o digital, é uma transformação humana também, né? Se você só transforma o serviço e não transforma o ser humano, se não é uma evolução da cultura organizacional, da adesão, principalmente dos operadores, das pessoas chaves, né, que vão implementar isso, a gente não consegue fazer a transformação de uma maneira mais integral, né? Exatamente, exatamente. E aí, a transformação digital, ela não está sozinha, por isso que ela está muito forte, ela é muito importante nesse contexto. Ela é uma grande, esse furacão aí, esse fenômeno que arrasta outras discussões que estavam quietas dentro de determinadas organizações, elas começam a vir à tona. Ela fala de plataformas, que é tecnologia, ela fala de ter serviços mais simples, ágeis, eficientes, ela fala dessa cultura empreendedora, mais digital, mais empreendedora, né? Ela fala de ter estratégia, de onde você quer chegar, então ela começa a trazer regulamentos, instrumentos legais que vão dar suporte para tudo isso, e os dados, né? Que é o ar que ela respira dentro desse contexto. Que a ideia final da transformação digital é trabalhar adequadamente com os dados que, no caso da administração pública, armazena e entregar isso da melhor forma para o cidadão, sobre vários aspectos. Se é para cobrá-lo ou se é para entregar algum tipo de direito a ele, independente disso, ela tem esses dados armazenados e ela precisa entregar isso, né, por meio, e a transformação digital é um mecanismo fundamental para essas novas perspectivas aí da sociedade, né? E então, como é que a gente, devidamente apresentado, né, tanto o senhor governança de dados como a senhorita transformação digital, qual é que é a relação, né? O que a gente faz, né? O que a gente vai agir aqui? Nós vamos agir como um cupido mesmo, e exatamente fazer esse match, né? Que aí é essa relação, né, da governança de dados com a transformação digital. Esse casamento, esse entrosamento, essa sinergia entre esses dois grandes processos, quando a gente enxergar de uma maneira geral, é basicamente são definições que a gente utiliza de uma forma separada, mas elas estão altamente relacionadas. Então, não tem um match tão perfeito entre essas duas grandes oportunidades de melhoria da prestação do serviço da administração pública. Eu costumo usar, isso aqui é meu, né? Que eu tenho isso muito claro, assim, a visão de futuro para a administração pública, de qualquer organização. A transformação digital, porque vocês viram que ela não é só uma questão tecnológica, então não estou falando de tecnologia, eu estou falando de tudo, né, que a gente citou, que ela traz de melhoria para a organização. A ciência de dados, né, que é basicamente trabalhar com esses dados, isso tudo
tendo a inovação como um processo, né, basilar, aí, como estrutura para isso, para mim, é a grande tendência, o grande futuro das organizações, e eu vou falar um pouco mais disso bem no meu último slide, e qual que seria esse futuro das organizações, especialmente dentro da administração pública. Então, o que eu quero mostrar agora para vocês? Devidamente apresentado e devidamente feito match entre o casal, quais são os herdeiros dessa relação? Quais seriam os possíveis herdeiros? Onde é que realmente existe uma relação? O que frutos pode gerar dessa relação aí, desse entrosamento entre a governança de dados e a transformação digital? Tá? Eu apontei aqui, eu selecionei 3 exemplos, né, para não ficar muito cansativo, né, mas não são exaustivos, são bem exemplificativos, mas que, de certa forma, já vão mostrar para vocês como é que isso, o trato adequado dos dados, pode gerar uma grande oportunidade de entrega de um melhor serviço para a população. E o primeiro exemplo que eu vou falar é sobre essa infraestrutura de troca de dados que ocorre dentro de uma organização e como que ela pode ser a base para o futuro de uma sociedade digital. Depois eu vou falar da questão de proatividade dos serviços que podem ser entregues pelo governo e de políticas públicas que podem ser geradas também, trabalhando adequadamente com esses dados. Então, assim, uma sociedade digital, né, dando sentido à transformação digital. Nós estamos falando de um ambiente onde você tem a administração pública, você tem os usuários digitais, que é o cidadão, as empresas, o servidor público, e você tem as outras instituições, né, as empresas privadas, o terceiro setor, a academia, se relacionando de uma forma muito ágil, direta, segura. Como é que isso pode acontecer? Hoje já acontece de certa forma, só que de uma maneira ainda muito manual, de uma maneira muito pesada, com papéis, com documentos, com e-mails, com troca de informações por outros mecanismos, né? Existe já uma relação. Só que estou falando de um mecanismo, de uma sociedade altamente digital, né? Mas para isso ocorra, para que isso aconteça, você tem que trabalhar fortemente a questão justamente da interoperabilidade dos dados. É o que a gente estava falando agora há pouco. Se esses dados que estão espalhados nas empresas, na administração pública, na academia, em todos os elementos que fazem parte da nossa sociedade, hoje elas já estão isoladas. Como é que eu faço para que tudo isso funcione de uma maneira organizada, segura, e essas coisas possam ser trocadas as informações de uma forma mais inteligente? Aí a gente cita um exemplo muito simples, que dessa plataforma de interoperabilidade que o próprio governo de Mato Grosso vem adotando, que é o XVIA. Vocês vão ouvir falar muito do XVIA, que é o nome, né, o apelido que é dado para essa plataforma de interoperabilidade, que é utilizada já hoje pela plataforma digital que o governo entrega para o cidadão, né? Por exemplo, o aplicativo MT Cidadão, o portal de serviço que vai ser entregue, todos eles já utilizam essa plataforma para entregar o serviço. Qual que é a diferença? Então, o que ela está trazendo de diferente? Lembra que a gente falou que os dados eles estão espalhados, né, em vários órgãos, em várias secretarias. Então, quando a gente fala, por exemplo, dos veículos de qualquer cidadão, esse veículo ele tem uma parte das informações dentro do departamento de trânsito, né, infração, multa e licenciamento. A Secretaria de Fazenda, por exemplo, já trata do IPVA desse veículo. A Procuradoria-Geral já trata das dívidas ativas relacionadas a esse veículo, né? A Segurança Pública trata das ocorrências de roubo e furto sobre esse veículo. Então, sobre uma mesma ótica, sobre uma mesma um mesmo bem que o cidadão enxerga o carro dele, o veículo dele, ele tinha que ir em 4 portais ou fisicamente em 4 instituições para poder resolver um problema. Isso quando ele sabia, quando ele tinha ideia de que na Procuradoria-Geral do Estado, por exemplo, tratava da dívida ativa, se aquele carro dele tem ou não uma dívida ativa relacionada. Então, tem várias coisas envolvidas aqui. Né? Essa complexidade da administração que distribui seus dados entre os seus órgãos, né? Que é muito natural,
mas ela antes era colocada sobre o colo do cidadão, ele que tinha que saber disso, porque os serviços estavam nos portais, estavam sendo entregues pelos órgãos do governo de uma forma individualizada, e ele tinha que fazer esse rastreio. Então, nem todo mundo sabia que tinha dívida ativa e ficava, enfim. Isso tudo era num contexto sem essa plataforma Xvia. Quando nós implantamos o Xvia, o que aconteceu? Esses mesmos dados que estão lá separados, que estão descentralizados, eles foram conectados dentro de uma infraestrutura de uma grande rede segura de troca de informações dentro do governo, ao ponto que eu não preciso juntar essas bases. Cada um tem autonomia sobre os seus dados, né? Só que quando o cidadão entrar para verificar o seu veículo pelo seu CPF, por exemplo, quando ele clicar no seu veículo, automaticamente vai aparecer para ele todas as infrações, os débitos de PVA, dívida ativa, se tem algum outro tipo de ocorrência, independente de que órgão esteja. Por quê? Todos esses órgãos que detêm o conteúdo, os dados sobre aquele seu veículo, estão conectados dentro do Xvia. E aí, quando a plataforma solicitar, digamos, varredura acontece, né, dentro de cada base de dados, consolida isso num único padrão visual e entrega isso para o cidadão. O cidadão vai enxergar isso, ele já enxerga isso, e ele não sabe se aquilo lá está no Detran, se está na Fazenda, se está na Procuradoria-Geral do Estado. Para ele, o mais importante é o conteúdo, ele saber que ele está devendo, ou que ele não está devendo, e ele ter mecanismo fácil dali de resolver o seu problema. E é isso que a plataforma de interoperabilidade, que nada mais é do que fazer um compartilhamento, uma integração entre os dados que estão armazenados no governo, ou seja, a gente começa a dar significado mais forte para esses dados sobre a perspectiva do cidadão. Lembra que a gente falou de transformação digital, a ótica é a perspectiva do cidadão. Então, quando ele tem acesso de uma forma simples a todo o conteúdo, independente de onde ele esteja, né, isso torna muito simples para ele. E é justamente essa facilidade que o Xvia veio para poder trazer para todo esse ambiente de integração de dados do Estado. E aqui, aquele mesmo exemplo sendo olhado sobre uma ótica futura. Além dessa parte verdinha aí, licenciamento, IPVA, dívida ativa, né, roubo, que as nossas estruturas de governo no Poder Executivo, por exemplo, já tratam, por que não, sobre esse mesmo veículo, esse cidadão conseguir visualizar algum recall da sua concessionária ou os dados do seguro do seu veículo, que são dados que estão fora do Poder Executivo, estão dentro de outras entidades privadas lá fora. Mas para o cidadão, a perspectiva dele se eu estou vendo já conteúdos de infração de PVA, por que não posso ver o meu seguro, se está vencendo ou não? Por que não posso ter isso integrado? Isso aqui é só um exemplo para retratar quando a gente estava falando de uma grande sociedade digital, onde você tem todas aquelas entidades integradas trocando informação. Claro que dentro de determinados critérios de segurança, do que pode ser compartilhado ou não. Eu estou falando da viabilidade técnica e negocial de se fazer isso, porque agora o Estado de Mato Grosso possui uma plataforma adequada que vai dar suporte para isso. E aí, só para fazer o paralelo, é a mesma plataforma que é utilizada em países como Estônia e Finlândia, que já são exemplos de sociedade digital. Isso roda de uma forma muito segura e simples dentro desses países, né? Uma pergunta, Sandro. Essa tecnologia, essa grande tecnologia, que é mesmo utilizada por nações assim, né? É uma nação, né, que utiliza de maneira integrada, como você está falando, é utilizada em outros estados já do Brasil, ou nós somos pioneiros? Como que é isso? Nós somos pioneiros, né? Inclusive, Mato Grosso virou um caso de sucesso no Instituto Nórdico de Interoperabilidade, que é o que detém, que é o que faz gestão sobre essa plataforma, né? Então, hoje, Mato Grosso é um caso de sucesso e a gente vem trabalhando para poder integrar, por meio dessa plataforma, também outros órgãos, aqui dentro do Estado, né? Outros órgãos, mas também a gente ter as unidades de federação integradas, porque isso é um desafio brasileiro, né? Um desafio nacional de você fazer o Brasil conversar. E a gente tem hoje tecnologia para poder prover isso. Tanto que o Xvia, ele foi escolhido
pela associação lá e o projeto que está trabalhando com a integração das bases de RG de todas as UFs, né? Tem um projeto piloto que são 7 unidades da federação e elas vão utilizar o XVIA para poder fazer a integração de todos, né? Se a pessoa for pedir um RG num país, num estado, né? Ele vai validar isso nos outros estados para ver se não tem, enfim, para prover alguns outros tipos de serviços de integração da base da identificação civil. Então, para você ver a potencialidade que essa plataforma, a segurança que ela tem, e aí eu vou além. Como a Estônia e a Finlândia utilizam a mesma plataforma, o que está acontecendo hoje lá? Elas estão federalizando dados, eles estão trocando dados entre países. Então, se a pessoa mudou para um dos países, automaticamente esse país informa para o outro. Né? Se acontecer algum outro tipo de questão de taxa ou morte, algumas ocorrências já são trocadas. Agora se utilizou muito para a parte de vacina também, né? Porque quem estava vacinado, quem não estava, também, né? A parte de saúde. Exatamente. Então, assim, porque elas falam a mesma linguagem, utilizam a mesma plataforma, isso facilitou demais a troca de dados nesse país. Né? Bom, seguindo aqui, uma segunda opção, né? Eu falei um pouco do exemplo de como que o tratamento do dado de uma forma, daquele pilar da interoperabilidade, que ele arrasta com ele a questão da segurança, outras questões de metadados e tudo mais, mas como é que o trato adequado dos dados está entregando serviços mais de maior valor agregado para o cidadão, né? Então, isso foi um exemplo desse casamento que pode existir do resultado desse casamento entre a governança de dados e a transformação digital. Né? Uma segunda alternativa de entrega de serviço é você utilizar a proatividade, né? A gente já tem uma série de dados do cidadão, dos serviços, de como que funciona tudo. Por que não a gente utilizar esses dados para ser mais proativo? Isso não é uma novidade que eu estou colocando, isso aqui é uma tendência mundial, países avançados estão discutindo isso de uma forma muito, muito tranquila, porque países que já estão no estágio de transformação digital muito alto, eles estão buscando alternativas para melhorar ainda mais a vida do cidadão. Né? E por meio do quê? De trabalhar e tratar adequadamente os dados. Por exemplo, eventos de vida da população. Poxa, nasceu, né, está grávida, nasceu o bebê, né, os pais ali. Como é que o Estado me pode ser útil se nasceu o meu bebê, minha criança? O que o Estado tem para me entregar, para me oferecer nesse caso? Né? Porque hoje a gente não sabe exatamente, né? Olha, eu tenho uma alternativa aqui, a gente já se relaciona automaticamente à Secretaria de Saúde, que tem, né, algum tipo de atendimento, mas será que não tem nenhum outro órgão que poderia favorecer ou te ajudar nesse momento da sua vida, nesse evento da sua vida, né? Eu fiquei desempregado. Como é que o Estado poderia me ajudar? Como é que a administração pública, de uma maneira geral, poderia me ajudar? Não, existe essa possibilidade aqui de você colocar o seu currículo, existe essa possibilidade aqui de você fazer uma capacitação, existe isso. Você está sendo proativo, você está sendo ajudando, está antecipando aí determinadas situações. Sazonalidade de serviços, por exemplo. Tem serviços que são utilizados em todo um determinado período do ano, né, no mês do ano, ou num período daquele mês. Por que eles não ficam em evidência dentro de um portal, dentro de uma plataforma de entrega de serviço para a população? Eventos de curto prazo. Se acontecer um apagão, né, graças a Deus nunca mais aconteceu aqui, uma enchente, uma pandemia, como é que o Estado me pode ser útil nessas ocasiões, né? Quais são os serviços que poderiam ajudar a população em determinadas situações? Esses eventos de curto prazo, ou antecipação. Como é que, se o Estado já tem informação de que minha carteira de motorista vence daqui a 60 dias, ou daqui a 30 dias, ele já pode me informar, inclusive, já iniciar o procedimento de renovação da minha carteira. Já tem os serviços para isso, já tem informação disso, né? Isso é uma perspectiva diferente. Se a gente for pensar da maneira antiga, é o quê?
O cara está precisando disso, ele precisa do governo, ele tem que se virar e buscar o serviço dele. Senão ele vai ser parado numa blitz ali e ele vai ter problema. Muitas vezes as pessoas esquecem. Quantos de nós já não esqueceu a data de vencimento da sua carteira de habilitação? Né? Ou de qualquer outro tipo de imposto, enfim. Muitas vezes não é uma questão de não querer pagar, né? Muitas vezes é uma questão de esquecimento mesmo. Então, se a gente pode ser proativo nesse sentido, facilita para o governo, que tem a sua arrecadação de uma forma correta, né, o dever ali do cidadão, mas também você facilita a vida dele, para não ser parado em blitz, para ele gerar uma multa, ou gerar outro tipo de desconforto para o cidadão. Então, você está sendo útil. E você está sendo útil como? Trabalhando os dados que você tem, entregando o melhor serviço para ele. Novamente, dados, entrega de serviço de uma forma mais ágil, mais simples e mais e útil, né, com valor agregado altíssimo para o cidadão. E nós não estamos falando de nada de diferente aqui, nós estamos falando de utilizar algoritmos de inteligência artificial, de cruzamento de dados, coisas que já são comuns, que já existem, que podem ser trabalhadas. Então, por isso a tecnologia, por si só, não resolve tudo, né? Se a gente não tiver essa visão de como é que esses dados podem ser adequadamente trabalhados, e com as técnicas adequadas, a gente pode fornecer serviços assim de alto valor agregado para o cidadão. E a outra parte, né, que são as recomendações, que podem ser personalizadas ou não. Poxa, quais são os serviços mais acessados do governo? Já coloca numa vitrine, né? Só para vocês terem uma ideia, nós temos hoje já cadastrado na nossa base de carta de serviços mais de 500 serviços. Nossa expectativa é que o governo, só o Poder Executivo Estadual, tenha mais de 900 serviços, 1.000 serviços. Imagine quem conhece todos os serviços que a administração pública, que o Poder Executivo entrega. Nem nós que estamos aqui dentro, imagine quem está lá fora, né? Então, esse nível de recomendação, por exemplo, aqui eu vou citar um exemplo, só para vocês terem uma noção, como é que a gente pode trabalhar para fomentar isso? Eu vou trazer o paralelo aqui da Netflix. Como a Netflix não faz isso com você? Você assiste uma coisa e assistir o tipo de filmes que tem um determinado segmento. Aí outra pessoa acessou esse mesmo segmento que você acessou de filme lá, sei lá, filmes de aventura, e a outra pessoa também acessou aventura. Opa, ele já começa a entender que vocês têm alguma coisa em comum, né? Aí se essa outra pessoa acessou também um filme de romance, ele vai entender o quê? Olha, se eles têm um perfil parecido, essa pessoa acessou aventura e essa também. Só que essa aqui acessou também romance. Ou seja, eu vou recomendar para essa outra aqui romance também, que pode ser que seja útil, que seja do mesmo gosto dela. Porque como eles têm um padrão de filmes parecido, os algoritmos entendem isso e fazem essas recomendações. Isso é um tipo de recomendação que a gente chama de colaborativa, né? E a mesma coisa a gente pode, você tem um determinado cidadão acessando um conjunto, né, cidadãos que estão acessando conjuntos de serviços, e tem um outro que está acessando também um desses serviços, você tem a possibilidade de sugerir, olha, existe esse outro serviço também, seria da sua utilidade, né? E quando você fala de conteúdo, eu coloquei um exemplo, é muito simples, só para vocês terem uma noção. Pode existir 3 serviços no governo, por exemplo, consulta médica, teleconsulta médica, né, que seria por meio de uma telemedicina, e uma consulta por medicamentos. Então, a gente consegue identificar, pelo conteúdo, pelo texto da descrição do serviço, né, do que é esse serviço, eu consigo achar similaridade entre eles. Então, se a pessoa acessou consulta médica, pela similaridade entre o conteúdo dos serviços, eu consigo sugerir para ele, olha, o consulta medicamentos também existe um serviço aqui no governo, pode ser útil para você. Pode ser, não pode não ser útil, ela descarta. Mas você está tentando, dentro daquela gama de possibilidade de serviço, mostrar para ele que existem outras alternativas também que podem ajudá-lo no que ele está precisando. Se ele está consultando um médico, pode ser que ele precise consultar um medicamento também, pela similaridade do conteúdo desses elementos. Então, não estamos falando de nada assim de fora de outro mundo. São coisas que você usa, técnicas matemáticas e de inteligência artificial, que você consegue entregar isso de uma forma muito útil. Aí eu estou falando novamente de trabalhar com os dados, trabalhar com o conteúdo que nós já temos para entregar um valor diferente para o cidadão. Uma colocação, Sandra, até por conta do
do nosso horário também, para a gente ir já encaminhando aí para encerrar, né? Mas a gente vinha de uma relação com o banco, quando a gente pensava em banco, pouco tempo atrás, né? A gente pensava, cara, tem que ir no banco. Não sei, tipo, eu vou perder meu tempo, vou perder dinheiro, vou perder, vou me desgastar. Então, essa relação com o banco, estou falando de bancos, né, agências financeiras. Então, a gente perdia muito tempo, as coisas eram muito difíceis, burocráticas, morosas, tal. E hoje, quando a gente pensa em banco, eu tenho que resolver alguma coisa no banco. Já não há mais essa dor, nem essa sensação. Eu até coloco a reflexão de todos que estão participando, qual foi a última vez que você precisou ir ao banco ou que você ficou esperando na fila de um banco. Então, acontece ainda? Acontece, mas cada vez isso vai sumir. Então, a relação que a gente teve com essa instituição mudou completamente, né? E aí a gente está falando do governo, e hoje o governo ainda dá esse frio na espinha, né? A gente fez uma análise de alguns serviços públicos, o pessoal da área de inovação aqui da CEPLAG, e aí tem alguns serviços que você olha na ótica do cidadão, na jornada do cliente, e pensando num trabalhador que ganha por dia, ali um pedreiro, por exemplo, que ganha na diária, às vezes para ele conseguir emitir, por exemplo, um RG, ele vai perder, às vezes, 2 diárias, tem um custo para ele, né? Ele vai ter que ir lá, ele às vezes não acha a informação corretamente, enfim, nós ainda precisamos avançar muito enquanto governo, enquanto instituição que facilita a vida do cidadão, né? Então, nós estamos falando aqui, de tudo que você está falando, de um novo governo, um governo que talvez os nossos filhos aqui, a nossa geração mesmo, né, não lembre desse governo burocrático, difícil, moroso, e a gente passe a ter uma mudança de chave que talvez uma das maiores que nós já vivemos na história, né? Estamos muito próximos disso. E aí entra esse conceito de governo como plataforma, né? Política pública plataforma, passar para você explanar o que é isso para nós, o governo como plataforma, como que você vê essa mudança, essa grande mudança, e o quão longe ou perto isso acontecer. Só fazendo um comentário que você colocou, isso é importante, porque quando você vê a história de algumas instituições, como a Amazon, por exemplo, ela teve que canibalizar o seu próprio negócio para ela sobreviver, né? Ela vendia muito livros físicos, ela teve que ela criou o Kindle, por exemplo, que é um leitor de e-books, né? De livros eletrônicos, à custa de uma queda de venda dos seus livros físicos, porque ela estava conectada com o movimento que estava acontecendo, com os novos hábitos que seu cliente tinha, né? Então, ela se adaptou, mesmo ela sob um risco muito grande de perder outra parte das suas vendas. E hoje ela detém 70% de todos os leitores, digamos, eletrônicos de todo mundo, com seu equipamento, né? Então, é uma maneira de mostrar essa ressignificação que as pessoas dão para a sua forma de trabalhar, que muitas vezes aquela forma de entregar, ela já não está mais adequada dentro desse contexto. E aí, só para finalizar aqui, então, a parte dos exemplos, né? Então, assim, todo esse movimento de identificar um problema público, gerar uma política pública que, por sua vez, vai ser entregue por meio de um serviço público, isso é um grande exemplo também de como que a gente pode operar esses dados. Por exemplo, quais são as oportunidades de melhoria para regiões do Estado baseado nos dados que nós temos de saúde, segurança, educação e economia, né? Nós temos índices que trabalham com o cruzamento desses dados, identifica oportunidades de melhoria em determinadas regiões do Estado, baseado em dados, em evidências que nós temos do que está acontecendo sobre vários aspectos, vários indicadores, né? Por exemplo, toda a movimentação econômica e consumo da população, a gente tem nas bases das notas fiscais eletrônicas, a gente sabe o que está sendo consumido, se está sendo consumido produto de uma região para outra, porque está faltando, então, de uma determinada região, ou o preço daquela região não está mais adequado. Enfim, a gente tem uma informação riquíssima de toda a economia e consumo da população. Por exemplo,
né? E os próprios serviços públicos, né, que são disponibilizados. O pessoal está consumindo o quê? Está avaliando como? Qual a sazonalidade que eles estão buscando isso? O que acontece como não deve ser a estrutura de visualização disso nessas plataformas privadas, né? Se ninguém está acessando determinado produto, o que vai acontecer com aquele produto? Se muita gente está acessando determinados produtos, consumindo outros que são parecidos, o que vai acontecer? Qual seria a correta atuação da plataforma nesse sentido? Então, é informação riquíssima sobre o comportamento e sobre os dados de consumo da população. Então, esse aqui é um outro exemplo também de como que os dados, trabalhados de uma forma com tecnologia, de uma forma digital, elas podem entregar um valor público muito forte para a população. E aí, a cereja do bolo, exatamente o que o Washington estava abordando dentro da sua fala anterior, que é justamente esse futuro, né? Esse governo como uma plataforma, que é uma grande tendência mundial, né? A gente não tem hoje ainda uma nação estruturada nessa magnitude, mas algumas com alguns ensaios e já trabalhando de uma forma efetiva nisso. Mas o que a bibliografia traz sobre a organização de governo como plataforma, né? É basicamente sobre esses três aspectos, né? A integração dos processos e serviços governamentais em estruturas de TI, que é a entrega de serviços digitais, né? Todo mundo vai precisar do governo? Vai, né? Eu preciso transferir meu veículo, eu preciso consultar alguma coisa, ter acesso a determinado conteúdo, eu vou precisar sempre. Só que a forma com que a gente vai entregar isso depende de como a gente vai trabalhar. Se eu tenho isso tudo dentro de plataformas adequadas, eu consigo fazer com que o cidadão, mesmo precisando de mim, ele vai me enxergar como um grande parceiro, porque ele não vai ter dificuldade de se relacionar, de interagir comigo. Eu preciso fazer, hoje, por exemplo, quem utiliza o MT Cidadão e precisa renovar sua carteira de motorista, a única coisa que você tem que sair de casa para fazer é para fazer o exame de vista. Fora isso, você faz tudo de uma forma digital, você não precisa se deslocar no Detran para fazer a renovação da sua carteira de motorista, por exemplo, né? Então, assim, eu vou sempre precisar da administração pública, do Detran, nesse caso aqui, desse exemplo, só que a relação agora que eu tenho é muito diferente. É muito simples eu fazer isso, é de tanto em tanto tempo, e quando eu precisar, eu sei que eu vou conseguir fazer isso de uma forma muito simples e fácil, né? Então, é essa relação que essa plataforma, que esse primeiro pilar, ele traz. Serviços digitais que possam ser integrados, né? O segundo pilar, que é bastante polêmico nesse sentido, mas é a disponibilização de dados abertos do governo, né? Mediante assim, a sua coordenação, com regulamentações claras, né, quanto à segurança, controle de utilização das informações, mas entregar isso para o bem comum. Dados que são possíveis dentro desses critérios que sejam entregues, para serem trabalhados por entidades fora do governo, isso é a grande tendência mundial. Porque a administração pública não vai conseguir absorver todas as necessidades da população. E a gente tem empresas, a gente tem startups, a gente tem estruturas fora do governo que tem, às vezes, um funil de atuação que ela pode entregar algo muito importante para a sociedade, se ela tiver acesso a determinados dados, claro, dentro de critérios de segurança, de controle, do que é possível que seja compartilhado e disponibilizado por meio de dados abertos. E o terceiro pilar, para finalizar, é a questão da participação dos atores externos ao governo, que colaboram com a cocriação de serviços e políticas públicas que agregam valor para o cidadão, né, trazendo qualidade, agilidade e tudo mais. O governo está aberto para poder trabalhar com quem realmente vai precisar que consuma os seus dados, os seus serviços, né? É o cidadão participar, as empresas participarem, falando, olha, isso aqui é importante para que esse meu segmento, ou a minha área de trabalho possa melhorar. Eu dou um exemplo muito simples, por exemplo, a gente acessar um veículo nosso, nós que temos um veículo, é tranquilo. Mas imagine uma empresa que tem uma frota lá de 300 veículos. Será que ela tem que entrar em um por um dos veículos para poder emitir a sua taxa, e fazer o devido pagamento? Ela tem que ter uma equipe gigantesca lá para poder fazer isso.
Mas porque ela não... se a administração pública já sabe, todos os veículos que ela tem, não poderia gerar um único boleto com todas as informações, com todo o somatório, digamos assim, das infrações para ele pagar e ser feita uma baixa de todos os teus 300 veículos, por exemplo. É entender a necessidade da população e entregar. O que nós estamos ganhando com isso? A satisfação lá da empresa, do cidadão. Nós estamos sendo mais parceiros dele nesse sentido, trazendo economia para eles e tendo a devida arrecadação para poder transformar aqueles recursos em políticas públicas, né? Então, de certa forma, todos os governos no mundo vão se transformar no futuro de uma plataforma tecnológica. Essa é uma grande tendência, é o que vem se discutindo, é o que vem se evidenciando dentro de vários critérios de estudo. O governo ele vai estar baseado nessas tecnologias. O desafio é justamente construir essa plataforma e como ela pode beneficiar o cidadão dentro da melhor maneira possível. Tá? Maravilha, Sandro. Sandro, eu estou com alguns comentários e perguntas aqui. Eu vou fechar aqui a apresentação, porque eu não estou conseguindo ver você. Eu estou com alguns comentários interessantíssimos para a gente debater aqui. O Valderson Shimokawa, ele disse o seguinte: olha, além da digitalização dos serviços, como a população excluída digitalmente poderia ser atendida? Aí a Vera já comentou na sequência aqui, ela disse, olha, Vera Cidade, ela disse, não tem acesso à tecnologia. Acredito que é fundamental a permanência de órgãos públicos, especialmente para darmos atendimento digno à sociedade que não está incluída na era digital por vários motivos, inclusive econômico, né? A Aline Lemes, ela diz o seguinte, considerando a extensão de Mato Grosso, quando as redes de internet e vulnerabilidade econômica de uma parte da população, é preciso pensar em vias duplas, né? Talvez pontos físicos de acesso para viabilizar essa situação, né? Então, a gente sabe, né, Sandro, que na lei de governo digital, dos princípios é justamente essa inclusão digital e também a atenção para que ninguém fique para trás, né? O governo não tem esse direito de atender alguns e deixar a minoria para trás, tem que atender a todos, né? Isso está na lei de governo digital. Em nenhum momento eu também falei isso, né? Em nenhum momento falei que não vai existir o presencial. Quando nós estamos falando de uma tendência mundial futura, nós estamos falando de alguns anos, muitos anos, né? Então, assim, vamos com calma. Por exemplo, como é que a população que não tem um celular, como é que esse processo da transformação digital vai atingi-lo? Né? Por exemplo, qual o sentido de um ambiente digital para quem não tem um recurso adequado para isso? É justamente na economia, na eficiência que isso vai dar para o governo, para que recursos que eram disponibilizados para poder fazer uma série de outras coisas de uma forma mais pesadas, mais caras, esses recursos eles sejam economizados para que ou sejam aplicados em outras políticas públicas que vão atender aquela população que muitas vezes não vai consumir aquele serviço público. Então, a importância da transformação digital é trazer a economia dentro da capacidade que ela tem para entregar isso, né? Mais trazendo a eficiência, trazendo a economicidade, e isso pode se reverter em outras entregas para a população, melhoria para a saúde, para a educação e tudo mais, né? Muita coisa que concorre hoje com essas outras políticas públicas, elas podem ser economizadas, alguns processos, e isso pode ser entregue. E nós estamos falando de um movimento, nós estamos vivendo este momento de migração de ambiente, né? Não estou falando que a transformação digital ela vem e não vai ter mais serviços presenciais, não, ela é mais uma opção que as pessoas vão se modernizando. Antigamente era difícil de falar transformação digital porque as pessoas não tinham nem celular, não tinham um ambiente, uma forma de acessar. Hoje já não é tanto uma desculpa, uma pergunta interessante, que depois eu quero comentar sobre ela. Então, mas isso é muito natural. A gente trabalha num governo que é para complementar o que já existe hoje, trazer outras alternativas para a população
e aí a gente vai sentindo exatamente isso. Onde que tem que aumentar, onde que tem que melhorar, onde que tem que fazer, justamente baseado no comportamento da própria população. Pode ser que daqui a pouco Maravilha. a gente tenha 80% acessando digital e 20% só presencial, entendeu? É. E tem estudos falando das gerações, né, a galerinha nova aí, é uma questão de tempo. Tem a questão da conectividade, né, no nosso estado, por exemplo, é uma questão de tempo e de investimento também, mas nós vamos chegar num patamar em breve, né, espero que todos tenham conectividade igual todos têm energia, praticamente, né, então, acredito que essa democratização do acesso, né, e também essa alfabetização digital, né, uma questão de tempo e de gerações também, é um processo inevitável, né, mas a gente, nesse processo, tem que respeitar, sim, toda essa migração, né, não excluir ninguém e pensar nas Exatamente, minorias, exatamente. etc. Ela não ela tem que ser inclusiva, né? Não Inclusive, exclusiva. exatamente. Senão ela não Aí, tem sentido algum, né? Aí, Sandro, tem outra. Eu pedi para o Wellington, que levantou a mão aí, você escrever aí o seu comentário, que eu já leio no chat aí, para ficar mais fácil para nós. Eu vou mediando aqui, fazendo a leitura, tá bom? O Wellington. Foi comentado aqui pela Potiara Barreto Dalcin, ela disse assim: olha, o governo poderia, por exemplo, agilizar cirurgias pelo SUS, para que as pessoas que, pela necessidade desse serviço, estão recebendo benefício do INSS, por licença saúde, e gerando custo para o próprio governo. Com certeza, tem muitas possibilidades, essa é uma delas, né, que você lembrou, e essa Exatamente o uso adequado, o tratamento dos dados, né? E entregar isso sobre uma outra perspectiva, sobre um outro prisma, né? Trabalhar com os dados. A gente já tem os dados, a gente tem a informação, né? Aí a Juliana, Sandro, faz uma pergunta que eu acho que, se não tiver mais nenhuma pergunta, vamos ver se o Edson vai comentar ali, mas se ele não tiver, talvez fecharia com chave de ouro aqui a nossa live. Que ela diz assim: olha, quais são os próximos passos para a transformação digital aqui, no nosso caso, em Mato Grosso? Como que está esse processo, né? De maneira resumida, assim, para nós, para as pessoas que estão vendo, nossa, podemos chegar lá nesse top, né? Toda essa predição, esse governo inteligente, governo plataforma. Onde que nós estamos hoje? E qual que é o próximo passo? Tá, aí eu vou responder essa pergunta e já vou emendar, finalizando a minha fala, uma pergunta que está acima ali: quando a transformação digital termina, ela tem um fim? Acho que essa é uma pergunta muito interessante, tá? Mas assim, como é que hoje nós estamos no governo do Estado? Nós temos um modelo de governança aqui que está atuando de uma forma muito forte para poder potencializar isso para todos os órgãos do Estado. Nós estamos trabalhando tanto no contexto tecnológico, com as nossas plataformas unificadas, que vai ter o portal de serviços, que já está finalizado, vários órgãos já cadastraram sua carta de serviço, ou seja, todos os seus serviços lá, vai ter um ambiente único para o cidadão. Nós temos os 3 aplicativos, né, MT Cidadão, MT Servidor e MT Empresarial, que são os 3 aplicativos padrões do governo, cada um para um segmento, e eles serão únicos para que o cidadão consiga, dentro daquele ambiente, ter acesso a todos esses recursos, né? Nós temos esse ambiente do Exvia, que foi citado como exemplo, já implantado, integrando todos esses dados no governo. Então, você hoje, acessando o MT Cidadão, você já tem acesso a mais de 90 serviços lá, que muitas vezes ele não parece que tem 90, mas porque só vai aparecer o que você tem acesso. Por exemplo, se você não tem filho na escola pública, ele não vai aparecer a parte que mostra a presença do aluno, né, do seu filho, as notas dele. Então, muitas vezes a pessoa acessa, não tem muita coisa. Se a pessoa não tem carro, não aparecem as coisas relacionadas a carro, para facilitar, para não ficar tão pesado lá e a pessoa não ter nenhum serviço disponível. Então, a gente está trabalhando em uma lista gigante de transformação de outros serviços. A gente está agregando cada vez mais alguns recursos a essa plataforma. Por exemplo, nós estamos implantando este ano toda uma estrutura de chaves de assinatura digital que vai ser disponível para o cidadão. Cada cidadão vai ter um certificado digital que vai utilizar o seu celular como armazenador e ele vai conseguir transacionar serviços mais complexos com a administração pública, serviços que requerem um nível de autenticação ainda maior.
né? Nós estamos também agregando, por exemplo, toda a parte de reconhecimento facial e prova de vida, para que alguns serviços também que requer uma identificação ainda maior do cidadão possa se utilizar dessa estrutura para poder entregar um serviço mais adequado. Então, a gente está trabalhando, nós temos uma expectativa muito grande neste ano de fazer uma publicidade grande sobre essas plataformas. Como a gente está no período eleitoral, isso fica um pouco mais complexo, né? Mas, assim que passar esse período, a gente vai ter grandes novidades aí para a população mato-grossense. E aí, finalizando, mas a gente pode, quem perguntou, eu fui muito, né, resumi demais, se a Carol puder até mandar o e-mail da nossa governança para manter o contato, para a gente poder explicar isso de uma forma mais detalhada para a pessoa que perguntou, seria interessante colocar no chat. E aí, finalizando sobre quando essa transformação termina, é uma coisa que eu questiono bastante, né? Para mim, a transformação digital, quando você procura no dicionário, o que é uma transformação, né? Parece que é levar algo de um lugar ponto A para o ponto B, né? Isso é uma transformação. Só que, assim, olhando numa perspectiva de onde que isso pode chegar, a gente vai vendo que a transformação digital ela não é de um A para B, ela está de A para B, chegando em B, ela reavalia, ela pode ir para C, pode reavaliar de novo, ir para D, voltar para B. Esse movimento todo que esse ambiente faz, ele é dinâmico, ele é tão volátil que assim, um ambiente competitivo e o ambiente de consumo da população, né? Hoje, por exemplo, se você não estiver dentro da plataforma de WhatsApp, você não consegue se relacionar com uma grande parte da população, porque o governo também não pode estar. Então, essas coisas elas vão acontecendo, elas vão mudando, elas vão moldando a forma de entregar serviços, né? Então, então assim, a transformação digital, ela, sobretudo, ele é um aprendizado, né? Eu acho que a gente aprende conforme a gente vai dando cada passo nessa grande jornada aí da transformação digital. Então, eu vejo uma situação de um dia onde a gente vai chegar e declarar assim no governo ou em qualquer empresa, olha, somos digitais, a transformação digital está encerrada. Eu acho que a gente isso não vai acontecer porque está sempre numa evolução constante, que cada hora você tem um desafio novo, você tem uma possibilidade nova. Por exemplo, daqui a pouco está sendo exigido que a gente entregue serviço em metaverso, como algumas instituições, algumas empresas já estão trabalhando, e o governo ainda está buscando entrar dentro da onda digital, né? Então, eu acho que o termo correto, né, para não mostrar que ela tem um fim, seria uma grande evolução digital e não uma transformação, porque que demonstra que é algo constante, que é no dia a dia, baseado naquilo que a gente aprende, baseado de como que o contexto muda e como a gente vai se adequando e transformando as nossas entregas, nossos serviços, as nossas relações, né, com os clientes, com os consumidores, com os fornecedores, com relações mais digitais e mais ágeis. Então, essa é a minha... Gostaria de fechar respondendo essa pergunta que eu achei bastante interessante. Maravilha, pessoal. Infelizmente, nosso tempo aqui já ultrapassou, esgotamos. É tão gostoso falar do futuro, né? E isso afeta a todos nós, a todos nós. Eu costumo falar para os meus amigos, o pessoal pergunta, Sandro, mas aí como que está lá a transformação? Aí, para mim simplificar a conversa, eu falo o seguinte, olha, imagina que numa construção no condomínio tem a parte de esgoto, tem a parte de asfalto, instalação elétrica, porque depois que você vai começar a edificar mesmo, né? Então, nós estamos nessa fase aí, né? Está praticamente quase concluída a parte de infraestrutura tecnológica, vamos dizer assim, envolve tudo isso que você falou, para a gente começar, porque depois que está pronto toda essa infraestrutura que é complexa, né, integrada, aí depois vira uma produção em escala de transformação, né? Então, para a gente começar realmente ter uma aceleração no processo de transformação, que vai ser, na minha visão, vai ser algo veloz, exponencial que vai acontecer, a gente precisa consolidar esses pontos que não aparecem, né? Aparece na nossa fala, mas não aparece. O que vai aparecer é o serviço transformado depois lá, mas tem toda essa infraestrutura tecnológica, essa arquitetura por trás, tá bom? Gente, muito obrigado pela participação de vocês, eu agradeço imensamente, eu quero só ressaltar
e passar para o Helder e dar os comunicados finais, para você não sair antes dele falar, mas os temas que a gente escolheu para fazer essa série de webinars são muito interessantes. Então, hoje foi um geral, mas assim, a gente vai aprofundar em temas como interoperabilidade, a gente vai aprofundar, eu quero te fazer um convite, dos webinários eu vou falar sobre o futuro, como que vai ficar a relação do trabalho, a força de trabalho com essa transformação toda, né, que é uma insegurança, às vezes, que tem na cabeça do profissional, do trabalhador. Qual que é o trabalho do futuro? Como que a força de trabalho pública vai se adaptar a essas realidades? Né, o que está acontecendo pelo mundo? Vai ter esse webinar aí, eu vou estar compartilhando até um artigo científico que eu publiquei, né, numa revista científica, então vou trazer um pouco disso, e vários outros temas que vão solidificar na sua cabeça e tirar suas dúvidas sobre essa grande revolução, se eu posso usar esse nome, revolução ou evolução, que nós estamos vivendo para um novo governo que a gente vai estar construindo, todos nós juntos, tá bom? Passa aí para o Helder, muito obrigado, Sandro, brilhante apresentação, como sempre. Costumo dizer que o Sandro é o Sandro Jobs, né? É uma espécie de Steve Jobs aqui do governo de Mato Grosso, né? Eu brinco assim, mas é porque é uma pessoa brilhante, realmente muito capacitada. É incrível poder trabalhar ao seu lado, viu? Um grande abraço aí, Helder, tá com você. Obrigado. Boa tarde a todos. Então, pessoal, muito obrigado pela participação. Reforço o nosso muito obrigado. Foi incrível o evento, assim, excelente, né? Incrível. E nós pedimos que, se você gostou, ajude a compartilhar o nosso site, os nossos eventos. Você pode acessar a todo tempo e preencha também a nossa avaliação de reação, tá? A avaliação de reação vai estar compartilhada aí, Carol. Nós vamos compartilhar a avaliação de reação. Se vocês, o próximo evento nosso vai ser semana que vem, e o secretário Sandro brilhantemente apresentou hoje sobre o XVIA, e nós, semana que vem, vamos ter o nosso convidado, o presidente da MTI, o Kleberson Gomes, vai estar conosco, vai aprofundar mais sobre interoperabilidade, compartilhamento no governo digital. Vai ser muito bacana a presença de vocês. Divulguem para os seus contatos, divulguem para todos os seus colegas aí dos setores, dos órgãos, tá bom, pessoal? Muito obrigado pela participação, uma excelente tarde para vocês. Preencham, então, esse é o link para avaliação. Muito obrigado, secretário Sandro, ótima apresentação, parabéns. Obrigado. É um prazer também trabalhar aqui contigo, tá aprendendo todo dia, o Washington também, muito obrigado pela mediação, e as perguntas foram feitas, eu creio que todo mundo chegou numa conclusão. Nós também estamos montando, para o pessoal que não conseguiu participar, nós vamos ter uma trilha de conhecimento, a divulgação de todas as nossas palestras estão sendo gravadas, e nós vamos montar uma trilha de conhecimento para ser ofertado também um conhecimento para todos os servidores. Muito obrigado, uma excelente tarde, até a próxima. Até a próxima, pessoal, muito obrigado, até mais. Tchau, tchau. Até mais, gente, um abraço.